Tá difícil de entender, né? Nós nos tornamos filhos no Filho. Vamos simplificar. Por que nos tornamos filhos no Filho? Porque foi nos concedido o mesmo espírito de filiação, o mesmo espírito do Filho foi dado a nós. E portanto, nós nos tornamos uma coisa só com Cristo por uma morte semelhante à dele. Romanos capítulo 6, versículo 5. Ou o contrário, se vocês quiserem, que agora eu estou fazendo confusão. 6,5, né? 6,5, já me confirmaram aqui. Ou seja, nos tornamos uma coisa só com Cristo por uma morte semelhante à dele. Quer dizer que nós fomos incorporados em Cristo e nele nós sofremos a mesma morte que ele. Ou seja, morremos para o pecado e renascemos para Deus, para a vida. Ora, isto acontece como um dom de graça. É o Pai que nos dá isto sacramentalmente. Nos dá o estatuto de sermos considerados filhos, porque o amor dele, o Espírito dele foi derramado em nossos corações. Agora, isto se dá numa aliança, e nós temos a nossa vida inteirinha, para nós respondermos com a nossa vida existencialmente ao dom que nós recebemos. Correto? Então, a nossa vida inteira o que é? É um assemelhar-se, é um corresponder à graça de filhos, para que cada vez mais nós sejamos o que? Imagem do Pai, pela adesão que fazemos com o dom que recebemos no dia do nosso batismo. A confirmação, o que ela é? Ela é a maturidade, ou seja, a dimensão pentecostal do mistério da Páscoa. Novamente nós somos associados à Páscoa de Cristo e recebemos o Espírito Santo para que Ele nos capacite, nos dê a maturidade espiritual, para que nós tenhamos força e coragem de imitar a Cristo ao longo da nossa vida. A verdade é uma só. Pelas nossas próprias forças, jamais nós seríamos cristãos. Porque essa contradição do mundo que falávamos anteriormente, não é um negócio super difícil da gente entender? Passamos a vida inteira tentando entender e não compreendemos o suficiente. Ou seja, perder a vida para ganhá-la, ganhar a vida e perdê-la, nós somente conseguimos entender isso pela força do Espírito Santo. É Ele, por isso que a missão do Espírito no mundo, o que ela é? Continuar a missão de Cristo, para que nós sejamos discípulos dele e sejamos capazes de completar na nossa carne o que falta à paixão de Cristo, à sua igreja. Falta alguma coisa à paixão de Cristo ou não? Pergunto, todo mundo aqui é de igreja. Falta alguma coisa à paixão de Cristo? Falta alguma coisa para ele sofrer ainda ou não? Sim ou não? E por que é que São Paulo fala isso? E por que é que São Paulo fala isso? O que é que está faltando então? Tá, já responderam aqui embaixo, lá em cima, tá certo. Esse berreiro todo é para vocês ficarem acordados, viu? Por favor, é por isso só. Não é que eu esteja duvidando da sabedoria de vocês não, jamais, hein? Como diz o mineiro, que esperança. Que esperança. Mas o que é que nós vamos entender então? Falta a paixão de Cristo, que nós completarmos com a nossa vida, nós nos associarmos ao dinamismo da Páscoa de Cristo. Nós assumirmos na nossa vida a dinâmica da Páscoa de Cristo, de entregarmos igualmente como Ele a nossa vida.
Falando isso, fica fácil entender a prece eucarística. Por quê? Nós temos uma ou duas invocações do Espírito Santo na oração eucarística? Uma ou duas? Os padres não valem responder. Uma ou duas invocações do Espírito Santo na prece eucarística? Duas. A primeira invocação do Espírito Santo, o que é? Sobre o pão e o vinho, para que eles se transformem no corpo e no sangue de Cristo. Não é isso? A segunda invocação do Espírito, se vocês quiserem o termo técnico, a segunda epiclese, a segunda invocação do Espírito, é sobre a comunidade reunida, para que ela, na força do Espírito Santo e em comunhão com o sacrifício de Cristo, ela se torne o quê? Um só corpo e um só Espírito. Vamos responder só para a gente gravar bem. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. De novo. Pois essa é a graça da Eucaristia. É a graça da Eucaristia. Tornar presente o corpo eclesial de Cristo em comunhão com o memorial sacramental do seu sacrifício. Aí nós realizamos a Eucaristia. Fazer pela força do Espírito e em comunhão com o sacrifício redentor dele, com o sacramento do seu sacrifício, nós nos tornemos o quê? Um só corpo, o corpo de Cristo. Agora, de que maneira nós nos associamos a este corpo? De que maneira nós formamos um só corpo? A gente vai dizer logo em seguida: fazei de nós uma oferenda perfeita. Vamos repetir? E o que é a oferenda perfeita? É a nossa vida inteira, sem faltar nada, que é colocada, que é oferecida por Cristo, com Cristo e em Cristo ao Pai. Por quê? Porque não é mais só o sacerdote que celebra. Se antigamente na igreja teve época que se pensou isso, agora a gente já entendeu que não. Por quê? Quem é que celebra? É o Cristo que celebra, cabeça e membros. E nós somos os membros de Cristo. Ele é a nossa cabeça e nós somos o seu corpo. Então, todo o corpo, cabeça e membros, toda a igreja unida ao seu Senhor, presta ao Pai o único sacrifício que lhe agrada, que é a celebração da Jerusalém Celeste, no trono do Cordeiro. Os antepassados, os falecidos, todos os defuntos, os anjos, os santos, toda a Virgem Maria, os apóstolos, toda a criação. Veja que todo criado, toda a igreja, todo mundo, num único movimento, se apresenta, se cristifica e se apresenta diante do Pai. Aí sim nós formamos a Eucaristia e nós nos associamos a este hino cantado na Jerusalém Celeste, presentificado naquela comunidade reunida, por mais humilde que ela seja, estando em comunhão com a Igreja Universal, através do clero, através do bispo. Nós então nos unimos com o quê? Nada mais e nada menos do que com a nossa própria vida, com o sacrifício da nossa existência, da nossa vida compreendida como oferta, como entrega, porque tudo que fazemos está ligado a Cristo, está unido a Ele. Seja o trabalho lá de pegar o ônibus, de ir para o serviço, passar o dia trabalhando, o trabalho de educar os filhos, a alegria nossa de estarmos com os amigos, de estarmos também ao lado de um leito de um doente,
Ou seja, a nossa vida inteirinha ela é transformada, ela é assimilada por Cristo. Por isso que a Sacrosanto Concílio fala, a celebração eucarística, ela é o ápice da vida. Por quê? De todas as ações que nós realizamos na nossa vida cristã, o momento mais importante, onde nós nos entendemos como amados por Deus e unidos a Cristo, é na oferenda eucarística. Quando nesse gesto de ação de graças, nós nos unimos ao Cristo e somos apresentados ao Pai na força do seu Espírito. Por isso que é o ápice da vida cristã. Não existe nada mais bonito e mais importante que ganhe precedência sobre isto na nossa vida. Porque o carro mais bonito que vocês tiverem comprado, o ano que vem ele já estará velho. A casa, por mais suada que fosse para ser comprada, ela não se compara ao dom de Cristo na nossa vida, porque ela é o alimento que nos leva para a vida eterna. Por isso ela é penhor da glória futura, ela é penhor da graça de nós nos unirmos ao Pai. Ao mesmo tempo ela é fonte. Por que que ela é fonte? Ela é fonte porque a Eucaristia é santificação, é o lugar onde nós recebemos a graça do Espírito, para que em nossa vida nós continuemos o culto em espírito e verdade, de tal maneira que você estudando, você trabalhando, a mesma graça, o mesmo Espírito que você recebeu na celebração, é aquela com a qual você vai trabalhar, você vai cuidar das crianças, vai cuidar dos seus afazeres, porque a tua vida e a Eucaristia celebrada não tem separação. Ela está unida, é uma coisa só. Agora ela adquire toda a sua amplitude e a sua expressão na celebração comunitária. Muito obrigado.